Boa noite, galera. A gente está aqui com a doutora Helena Cisneros para a gente fazer uma palestra, uma oficina, uma conversa massa sobre saúde vocal, para dar um brilho aí no nosso North Rising 5. E é isso, vamos embora que a gente quer aprender a cuidar do gogó. Pronto, pronto. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre uma honra estar prestigiando e fazendo parte, né, do North Rising, que é um festival que vem aí desbravando caminhos na nossa Mata Norte, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde vocal, tá? Algumas dicas, alguns exercícios importantes para quem trabalha com isso. E aí, Jefferson, pode colocar os slides, por favor. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui registrada a minha homenagem a essa lenda. Não é mais um homem, porque deixou, né, esse mundo muito cedo, mas a lenda André Matos, por quem eu tenho uma profunda admiração. Não seria fonoaudióloga se não fosse pelo trabalho desse homem. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar, extremamente humilde, e que repetiu para mim coisas que ele já tinha dito em algumas entrevistas, de que a parte mais importante do aprendizado dele, enquanto cantor, não aconteceu necessariamente na aula de canto, mas aconteceu no consultório de fonoaudiologia, quando ele não foi ensinado nas aulas de canto alguns mecanismos de que ele precisava para manter o trato vocal saudável, né? Então, para mim, foi uma honra ter conhecido, uma honra ter sido inspirada por ele. Fica aqui a nossa eterna homenagem ao maestro André Matos. Então vamos lá. Meu nome é Helena Cisneros, eu sou fonoaudióloga, né? A gente precisa entender algumas coisas antes de começar a conversar sobre voz, tá? Primeiro, a gente precisa ter uma noção muito básica dos componentes do nosso corpo, da nossa anatomia. E a gente tem aqui uma figura de um corte lateral, né, de uma moça. Essas estruturas que vocês estão vendo aí são as estruturas que a gente precisa de todas elas, tá? Para a gente produzir uma voz bonita e saudável, tá bom? Então, um cantor que tenha qualquer problema em qualquer uma dessas estruturas, ele corre um risco sério de ter um problema vocal, uma repercussão vocal que pode gerar uma incapacidade, tá? Então, a gente entende como bases básicas da fisiologia respiratória a necessidade que todo ser humano tem de botar o ar para dentro e botar o ar para fora, certo? Que é respirar. Mas o ar, ele não vai servir para manutenção da nossa vida. Quando a gente fala de voz, ele se transforma em combustível, tá? Então, esse ar que a gente puxa pelo nariz vai para os nossos pulmões, deprime um músculo chamado diafragma, e quando a gente precisa cantar, quando a gente precisa encher uma sala de aula, quando a gente precisa, enfim, usar a nossa voz, a maneira mais adequada de fazer isso é utilizando esse ar e esse apoio do músculo diafragma, que a gente vai conhecer mais para frente como é que esse mecanismo todo funciona. Mas sem o ar é impossível. O ar precisa entrar, fazer pressão, abaixar o diafragma e aí ir contraindo novamente essa nossa caixa torácica para a gente poder ter o movimento das pregas vocais, que é a estrutura que vocês veem detalhada aqui no número 1. Tá bem pequenininha, mas muito importante. E sem prega vocal e sem ar não existe fonação, não existe voz, tá bom? Aqui a gente tem um exame de imagem, uma foto de exame de imagem de vista superior, tá bom? O otorrino introduziu a câmera de cima para baixo e aí você vê a mesma prega vocal em duas configurações, tá bom? Quando a gente tem uma mudança da nossa voz de grave para agudo, a gente está falando de uma mudança de massa de prega vocal. O que é a massa da prega vocal? Não tem esse corpinho branco aí que vocês estão vendo? Então, ela é a prega vocal. Para minha voz ficar mais grave, a minha laringe abaixa e as minhas pregas vocais ficam bem curtinhas, como essa que está aí, ó, voz grave, na foto da esquerda, tá bom? Mas se eu quero falar assim, a minha laringe precisa subir e as minhas pregas vocais precisam esticar um pouco mais, perder um pouco mais de massa, que corresponde à figura que a gente vê na nossa direita. A imagem laringoscópica de um conjunto de pregas vocais fazendo uma voz aguda, tá? E o controle desse mecanismo de variar de uma voz aguda para uma voz grave é muito sutil. São muitos fatores envolvidos e é por isso que as pessoas estudam tanto para conseguir chegar no nível de ser um cantor respeitado. Não é essas porcarias que a gente vê por aí que nunca se preocuparam nem em aprender o que é que tem dentro da própria garganta, né? Mas vamos lá.
Existem alguns fatores que influenciam na voz, tá? E esses fatores podem parecer, à primeira vista, assim, coisa de pouca importância, mas eles constituem a sua comunicação, tá? Você não se comunica sem isso. O que influencia na sua voz? A postura do seu corpo. Uma coisa é eu tentar pegar um microfone para cantar com dor de coluna, em que eu estou assim, todo arqueado, a minha voz vai sair pequena, dolorida, uma voz tensa e estrangulada. Outra coisa é eu cantar com minha postura alinhada, com a minha saúde em dia, né? Como tem aqui, postura corporal e estado de saúde. Isso vai influenciar na projeção da minha voz. Uma outra coisa que se relaciona também com voz é o gesto e o olhar, porque você não consegue dissociar a palavra da expressão. É uma dificuldade de muita gente agora na pandemia, as sutilezas da comunicação social quando está todo mundo de máscara, né? Você perde ali um sorriso, um movimento de lábio que indica alguma intenção. E isso se atrela à voz para transmitir a sua mensagem. Então, se preocupar com o gestual, com o olhar, quando você está de frente com o público, é importante também. Assim como a articulação e a pronúncia. Alguns estilos musicais, mais do que outros, prezam por uma articulação assim pristina, uma pronúncia perfeita, que é o caso do pessoal que trabalha com música clássica, né? Um tenor, uma soprano, eles vão trabalhar essa articulação ao extremo para maximizar a projeção vocal, que uma coisa se relaciona com outra, tá? Alguns estilos que não fazem tanta questão, o rock and roll, né? Aqui no Brasil a gente tem o sertanejo universitário. Esses estilos não fazem tanta questão de ter uma articulação tão limpa, porque a articulação alterada faz parte do estilo musical. Então a gente respeita, né? E aí, gente, quando a gente fala de postura, percebam aqui na figura, a gente tem uma pessoa encurvada, seguida por uma pessoa alinhada. Só o fato de você ter apoiado melhor os seus pés e alinhado a sua coluna vai trazer para a sua voz algumas consequências, né? A gente precisa ter atenção à posição dos nossos pés, do nosso pescoço, porque é aqui que está a nossa laringe, aqui que está o nosso instrumento fonador. E para um cantor é importante a saúde do pé, então ele precisa trabalhar com calçados confortáveis. Trabalhar com calçado, às vezes num camarim, numa correria, uma coisa, você pega um sapato menor que o seu, ou se você for mulher e estiver usando um salto que você nunca usou antes, isso pode interferir na sua performance, porque vai interferir no seu equilíbrio, tá bom? Então é importante também manter a flexibilidade desse corpo. A gente não está falando de engolir um cabo de vassoura e esquecer de se mexer, não, tá, gente? Alinhar essa postura, mas deixar o corpo fluido, porque canto, voz é movimento, né? Então, se for necessário para você se soltar, se for um pouco mais tenso, você faz alguns exercícios para soltura de musculatura. Mais para frente a gente tem uma parte prática e é possível demonstrar, tá? E aí, quando a gente fala de emoção vocal, a gente fala de uma coisa que é primordial para qualquer apresentação artística, né? Ela é primordial nas situações de comunicação da vida diária também, mas a emoção vocal é o que diferencia um cantor bom de um cantor mais ou menos, né? Então, para ajudar na sua emoção vocal, você pode usar o seu corpo também, tá? Outras partes do seu corpo que não são necessariamente sua voz, sua boca, né? Então, você trabalha com o olhar. Se você tem uma plateia cheia, se você está fazendo um show mais intimista, não interessa. Você tem que deixar os seus olhos varrerem o lugar para dar para as pessoas a impressão de que você, de fato, está prestando atenção na sua plateia e que você se importa com ela, né? É importante também evitar estar de costas para o público por muito tempo. Quem toca instrumento musical precisa, em alguns momentos, virar para fazer um ajuste de equipamento, uma coisa, trocar um instrumento, coisa ou outra. Isso é natural, isso faz parte do show. Mas você simplesmente não se importar, virar de lado para a plateia ou ficar de costas, passa um pouco de desrespeito. E não é todo mundo que gosta de ser insultado, né? Nem todo mundo gosta dos rappers americanos que fazem de propósito, todo mundo vai à loucura, né? Na academia, a gente não considera isso como um hábito saudável, tá? Mas, acima de tudo, é necessário ser natural, né? Se você ficar calculando cada movimento na frente da sua plateia, seu show não vai ser legal, as pessoas vão perceber que você está muito nervoso, não é? Seja natural, ninguém vai agradar todo mundo e paciência. Então, gente, quando a gente está falando ainda de articulação e pronúncia, a articulação ela tem a função de transmitir clareza nas suas ideias, certo? Trazer uma boa projeção vocal, claro, né? E é importante que a gente faça treinos articulatórios específicos.
Então, tem algumas pessoas que vão treinar algumas sílabas específicas ou fonemas, letras específicas. Se você é um cantor que tem dificuldade em falar um S, isso é o jeito como você fala o S, ele lhe aborrece. Então, você vai fazer um treino articulatório para aquilo ali e um treino articulatório geral para manter o seu trato vocal livre de qualquer problema, tá? Mas existem também treinos específicos, vai depender da avaliação que o profissional que vai lhe acompanhar vai fazer, tá? A gente fala aqui de uma parte que é, meu Deus do céu, é a fundação de tudo, projeção vocal. Eu sei que hoje em dia a gente tem muitos equipamentos que ajudam, né? Microfones que amplificam muito bem, a gente tem ótimos retornos. Mas um cantor, ele precisa ter domínio da própria projeção vocal, através de exercícios que trabalhem a ressonância. A gente não para muito para pensar, mas dentro dos ossos da nossa face, a gente tem alguns buraquinhos, tá? Dentro do osso, e é normal. São chamados os seios paranasais. Esses seios paranasais têm algumas funções dentro do crescimento do organismo como um todo, né? Mas, quando a gente fala especificamente de voz, eles servem para auxiliar na projeção vocal. Então, a gente projeta a voz não só usando garganta, não só usando a técnica respiratória, mas também a estrutura anatômica do nosso corpo. Por isso é importante conhecer a ressonância, o que é, como faz, e ter alguns exercícios sempre ali no bolso de trás para quando precisar, tá bom? A projeção vocal, ela visa preencher o ambiente com o som, amplificado ou não, tá? E uma projeção vocal bem trabalhada, ela traz uma entonação vocal adequada e poupa a sua voz. Você vai fazer o que você precisa fazer no seu trabalho com bem menos esforço. Uma técnica que ajuda, quando você estiver falando para projetar, às vezes você está cantando num lugar muito cheio, o retorno não está tão bom, e você precisa de uma técnica para garantir a sua projeção vocal. Você pode olhar para onde você quer. Então, você olha para o outro lado da sala e mira, eu quero que meu som chegue ali, tá? Mas aí a importância do retorno é muito grande e a gente vai fazer um adendo mais para frente para falar sobre isso especificamente, tá? Mas a técnica de olhar para tentar projetar no seu alvo o som ajuda bastante para quem não tem tanta experiência, né? Eu tá ali um pouco nervoso. E aí, existem algumas coisas que todos nós podemos fazer para ter uma voz saudável, tá? Eu vou começar com os maus hábitos, que infelizmente são comuns, né, no universo artístico, mas tudo com moderação, né, gente? Cigarro e álcool, via de regra, a gente não recomenda. O cigarro e o álcool, eles espessam muito o tecido da prega vocal, ela fica, no popular, inchada, e o seu rendimento com certeza vai cair. Não é legal você cantar quando está com algum tipo de infecção no trato vocal, aéreo, seja superior, seja inferior. Tá com gripe, evita cantar. Tá com pneumonia, fica quieto, pelo amor de Deus, né? Esse tipo de infecção, ela agrava muito rápido se não tiver cuidado, e a chance de você lesionar o seu aparelho fonador durante, né, uma crise de uma gripe ou de uma rinite muito forte, e você cantando é muito alta, porque toda aquela estrutura está mais sensível. Existem edemas, então sangramentos são comuns, sangramentos, né, hemorragias de prega vocal, então se evita cantar quando está doente, tá? Produtos químicos, né? Vai depender do que você usa no seu show. Tem gente que gosta de determinado gelo seco, ou tem fumaça, tem efeito pirotécnico, tem o que for. Tem que ter cuidado com o produto químico ao qual você vai se expor antes ou durante a sua apresentação, tá? Nem tudo é para todo mundo. Spray e pastilha. Spray e pastilha é um problema, por quê? Quando você está com algum tipo de mal-estar ou desconforto vocal e você usa uma pastilhinha, por exemplo, a gente tem até uma pastilhinha aqui de lado, dessas muito famosas, assim, vou até tampar aqui a marquinha, né? São pastilhas que não precisam de receita, e essas pastilhas, quando você usa, ela vai adormecer o seu trato vocal. Não significa dizer que ela tratou o que você tinha ou que resolveu o seu problema. Ela mascarou o seu sintoma. Então, você vai lá, pega a pastilhinha de gengibre e vai-se embora cantar. Você não vai sentir na primeira hora, obviamente não, porque está tudo dormente. Né? O famoso Frigelis. Está dormente. Mas assim que aquela pastilha perdeu o efeito, você vai sentir o rebote, porque você forçou sua voz estando doente. Do jeito que você faria se estivesse bom, o seu corpo não aguentou e a sua voz vai ficar mais rouca ainda, tá? Aí o que a pessoa faz? Em vez de fazer o repouso vocal necessário, vai lá e chupa outra pastilha. Aí complica, né? A mesma coisa vale para os sprays, tá bom? Eu sei que tem muito sprayzinho, própolis, não sei o que, não sei o que. Você usa aquilo ali como um paliativo, mas fora do seu horário de uso de voz, tá bom?
Uma outra coisa que tem um impacto negativíssimo no desempenho de um cantor é a falta de sono e o estresse, né? Para quem vive de turnê, isso é inevitável. Então, a gente precisa arrumar mecanismos do nosso corpo lidar de uma maneira saudável com o estresse e a falta de sono, muitas vezes, né? É uma banda que não tem, assim, um ônibus de luxo, então vai todo mundo enfiado numa van e passa a noite ali, não vai dormir direito, no outro dia vai cantar. Vai acontecer? Vai. A gente precisa ter mecanismos para lidar melhor com isso, tá? E o abuso vocal propriamente dito, é aquele cantor que acaba de fazer o show sem aquecer, fez o show inteiro com o monitor estourado, aí ele desce do palco, não desaquece, vai encher a cara e gritar. E no outro dia ele tem outra apresentação. Então isso é abuso vocal. Isso aí a gente não recomenda para ninguém. Nem o Chuck Norris da voz aguenta uma vida cheia disso aí. Depois de 10 anos, no mínimo, né? Para algumas pessoas a voz está completamente inútil. Tem gente que leva mais tempo, mas eventualmente todas as vozes se estragam com esse tipo de mau hábito, tá? E o que é que dá para fazer para a gente produzir uma voz mais saudável durante mais tempo na nossa vida, né? Quando a gente for usar a voz para qualquer que seja o propósito, a gente tem que aquecer, tá? Aquecer antes de usar, desaquecer depois de usar. A gente tem uma série de aquecimento e desaquecimento super simples que a gente vai fazer para demonstrar, tá? Mas existem outras coisas que são possíveis. Por exemplo, eu gosto muito de café com leite, mas aí o que é que eu vou fazer, Helena? Eu vou parar de tomar café com leite? Não, você não para, mas você não toma café com leite, né? Achocolatados, coisas com cafeína ou condimento ou muita pimenta, muito ketchup. Você não usa, não come, não ingere no dia do seu show, tá? E a última refeição é interessante que se faça pelo menos 2 horas e meia, para dar tempo para o corpo fazer essa digestão. E o suco gástrico não correr risco de vir em forma de refluxo, tá? Infelizmente é uma coisa muito comum no país, pela nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida, muitas pessoas têm refluxo, tá? Também é ligado ao emocional. E se a gente faz uma refeição satisfatória, mas nesse tempinho antes do show, 2 horas e meia, a gente diminui muito as chances de o cantor ter ali, tá tentando dar um agudo e vem um refluxo, é uma situação constrangedora e muito maléfica para a prega vocal, porque aquele suco gástrico ele é muito ácido e ele sobe, dá um banho na sua prega vocal, queima tudo no caminho e volta, né? É uma sensação horrível, quem já teve sabe como é. Então, comer gordura, café, coisas que lhe deem azia ou uma digestão, mesmo às vezes até um tipo de verdura, um vegetal que você não se sente bem, naquele dia, não coma, tá? E se for uma coisa que você goste muito, você evita o máximo que der, o máximo que for possível. Não dá para proibir as pessoas de comerem o que gostam, né? O ajuda também a gente ingerir muito líquido, porque quando você bebe água, você não está molhando sua prega vocal, não, tá? A água que você bebe, ela toma um outro caminho, vai direto para o esôfago, é outra história. Mas você está hidratando o seu corpo como um todo. E isso faz bem para a sua voz. Quando a gente precisa de um método para hidratar diretamente a prega vocal, o que é que a gente faz? A gente usa um nebulizador, né, ou uma aspiração de soro fisiológico no agaze, para dar uma melhorada, tá bom? Mas são restritos os jeitos que a gente pode hidratar diretamente a prega vocal. Mas ingerir muito líquido se faz muito importante, tá? E o cuidado com a saúde, ele é geral. Se você tem um bom corpo, você tem uma boa voz, tá? Dormir direitinho, evitar comer muita porcaria, porque porcaria todo mundo come, mas manter uma alimentação equilibrada e procurar sempre algum tipo de atividade anti-estresse, de preferência um esporte, tá? As endorfinas do esporte vão fazer muito bem para a sua produção vocal, porque fazem bem para o seu cérebro, para a sua saúde, tá? Esses hormônios do exercício físico são importantes. E o próprio preparo, né, minha gente? Porque quem canta tem uma exigência física muito grande. Quem vive de fazer show, quem tem essa rotina. Então, é importante se manter fisicamente apto, né? Quais são os sintomas que a gente pode esperar em caso de alteração vocal? Você vai se sentir rouco. É aquela rouquidão que a gripe já foi embora ou a gripe nem veio e você está rouco. Você se sente cansado para falar. Né? Você vai dar uma aula ou cantar ou fazer seja lá o que for com a sua voz e falta o ar no meio do seu discurso. Né? Você sente a sua voz falhar. Isso é proposital, tá? Isso é uma demonstração de falha na voz. Você está falando, menina, como é que tu... Parece uma gagueira, né? Mas não é. A sua voz teve um pequeno corte ali, a sua laringe meio que deu um pequeno curto-circuito. Isso é sintoma de alteração vocal, tá bom? Se você sente dor ou uma ardência constante na garganta sem causa definida,
Também a gente pode verificar associação com a presença de problemas vocais, geralmente também associado ao refluxo. E o bendito do pigarro, ó. O pigarro constante também é um problema. Por quê? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Aproveitando a água, Helena, essa falha na voz, essa falha ou perda na voz quando está falando, é uma coisa que deve preocupar quem a tem, se tem com certa constância, deve se preocupar? Sim, se você tem falhas na sua voz de maneira constante, quase todo dia você vai precisar utilizar seu instrumento vocal e de repente falha. É importante que você faça uma avaliação otorrinolaringológica, primeiro, porque a gente precisa ver a imagem da laringe para poder traçar um plano terapêutico. A gente que eu falo, o fonoaudiólogo, né? Mas é importante sim, e quem tem isso com frequência precisa tomar algumas precauções, tá? Prevenir o problema de voz ou tratar logo depois da instalação. Isso melhora bastante o prognóstico e faz com que a voz tenha assim, uma qualidade muito boa, dependendo do seu tratamento. Massa. Valeu. Nada. Podem perguntar, pessoal, podem interromper na hora que quiser, zero bronca, eu nem falei no começo, mas é assim. Então, o cansaço ao falar e as falhas ou perdas na voz, elas podem estar presentes. Essa dor, essa ardência, que geralmente é associada ao refluxo, tá? E o bendito do pigarro, que a gente demonstrou aqui. No pigarro, o que é que acontece? O pigarro, você tem a sensação de que você está tirando algo da sua voz, da sua prega vocal, né? Tem uma coisa ali, aí você faz esse pigarrinho para tirar. Mas, na verdade, o pigarro indica desidratação de prega vocal. O que você sente não é algo que tem ali, é algo que deveria ter, que é o muco que lubrifica aquela prega vocal. Se em alguma parte da prega vocal, algum localzinho ali da extensão daquela prega, ela ressecou, você vai sentir como se tivesse um grãozinho de arroz, uma coisinha ali incomodando. E aí o reflexo do pigarro é isso aqui, ó. Você esfrega as suas pregas vocais para que esse muco passe de um canto para o outro, tá? E o que é que acontece? O muco espalha. No curto prazo, você sente um certo alívio, sua voz fica melhor. Mas menos de 5 minutos depois, você tem que pigarrear de novo, porque agora o que já era pouco dividiu e agora os dois lados estão ressecados, tá? Por isso que quando você tem vontade de pigarrear, o importante é você ir aqui, pegar a sua aguinha, não pigarreia. Você distribuiu o fluido que lubrifica, né, o muco, de uma maneira não traumática para sua prega vocal e já começou a hidratar. Porque pigarro é falta disso aqui, tá? Pigarro é coisa de fumante também, a gente vai ver por quê, tá bom? Mas o pigarro tem esse problema, então evitem fazer. Se não tem água na hora para tomar, engole com força, tá? Engole com força. A sensação, a vontade de pigarrear passa e você já sabe que precisa tomar uma aguinha, tá? Então vamos aqui prosseguindo. Alguns problemas vocais são mais comuns do que outros, né, na clínica vocal para profissionais da voz. Então, eu trouxe aqui o problema mais popular, que é o nódulo vocal. A gente conhece como calo vocal, tá bom? Esse é o nome popular. Então, a gente tem aqui na figura uma foto bem clássica de nódulos vocais, tá bom? É uma alteração benigna, nódulo não vai evoluir para câncer, e ela acontece quando você abusa a sua voz com frequência, quando você canta sem aquecer, quando você fala muito em postura errada, ela vem de um abuso, tá bom? E aí, geralmente, esses nódulos se apresentam em par. Então, fica um ali de cada lado, e eles impedem que a prega vocal feche completamente, que é o que a gente precisa que aconteça para a gente poder ter fonação, tá? Quando a gente respira, nossas pregas vocais ficam assim, ó, abertas como estão aí na foto. É o repouso da laringe. Esse repouso é importante para o ar poder passar. E quando a gente está comendo, essa laringe vai se fechar, essas pregas vão encostar uma na outra e vão ficar protegidas para não cair comida aí. Quando cai comida aí, você engasga, tá bom? A comida que deveria ir para o esôfago pegou um desvio errado e bateu na traqueia, tá bom? Isso é um problema. Mas o nódulo vocal, ele é benigno. Apesar de incômodo, ele é benigno. Ele vai deixar a sua voz rouca, você vai se sentir mais cansado para falar, ele vai trazer as clássicas falhas vocais e você vai sentir que a sua voz tem um certo sopro, porque como as pregas vocais elas não se encostam, vai ficar passando um arzinho que você não calculou, que você não planejou na sua voz. Tá? Então essas são as consequências dos nódulos vocais. Com terapia, raramente, é muito difícil nódulo ir para cirurgia, tá bom? O tratamento, basicamente, é fonoterapia e se reabilita sem nenhum tipo de problema,
tá? Apesar de parecer uma coisa bem feia, mas o nódulo ele é comum e ele é altamente reabilitável com bom prognóstico. E aí, aqui a gente tem uma coisa chamada edema de Heinck, é um outro problema vocal. E esse problema vocal, ele vem relacionado majoritariamente ao hábito do tabagismo. Aquele cantor que fuma muito e que bebe muito também, tá? Ah, Helena, mas ali Fábio Lione fuma cigarro emendado no outro, não tem nada. Ótimo, graças a Deus para Fábio Lione, mas nós todos não somos Fábio Lione e quem é mortal tem que se cuidar, tá bom? Ele, inclusive, deveria ter mais amor por aqueles canos que ele tem ali, né? Mas quem sou eu para julgar? Então, não vá brincar de Fábio Lione e tente não fumar muito se você não quer ter uma prega vocal que parece com essa aqui, tá bom? Aqui a gente tem incômodo para falar, a gente tem esforço fonatório, pessoas com edema de Heinck desse tamanho, elas não conseguem dormir bem, porque quando ela deita para dormir, o edema é tão grande que encosta um no outro, fecha, e ela acorda com falta de ar. Os casos mais graves vão para a cirurgia, geralmente vai para a cirurgia, na verdade, com auxílio de fonoterapia para diminuir o estrago, tá bom? E cirurgias costumam deixar cicatrizes nas pregas vocais, o que limita o prognóstico um pouquinho. Aí aqui pode colocar esse vídeo, Jefferson, por favor. Ele ilustra o movimento dos músculos, tá? Não se preocupem com o nome de nada. A gente só quer ilustrar aqui todos os mecanismos e manobras que a sua laringe precisa fazer para funcionar bem. Então aí, ó, vocês estão vendo a ação dos músculos cricoaritenoides posteriores, não se importem com esse nome, tá bom? A gente quer prestar atenção no movimento, ele ajuda a ajustar a abertura e fechamento de prega vocal, tá vendo ali, ó? É o que a gente usa entre respirar e falar, esse músculo que vai ajudar a abrir e fechar, tá bom? Agora a gente vai mudar o par de músculo também com uma função parecida. A visão traseira, né? A visão posterior da laringe, agora visão superior. Aqui a gente tem os músculos vocais, que são os que sofrem mais estresse, tá? E ali os músculos vocais, eles vão encurtar e esticar, dependendo da sua demanda por uma voz mais aguda ou mais grave. Aqui pode colocar também esse vídeo, Jéssica. Bota de novo, Jefferson, por favor. Quando eu ponho um vídeo, não dá para te ouvir. Ah, coloca de novo, por favor. Tá. Estão me ouvindo agora? Não. Observem, essa é uma prega vocal feia, né, gente? Mas ela tá saudável, tá bom? Ela tá feia, mas ela tá saudável. E vocês observam esse movimento ondulatório da prega vocal para produzir a nossa voz, tá? Pode tirar, Jefferson. E aí, é feio, muito feio, né? Mas é parte do nosso corpo, é importantíssimo para a nossa existência. E essa é uma laringe saudável, tá bom, gente? Uma laringe com uma coloração rosadinha adequada, não está queimada por refluxo, a gente não tem aí noção de nenhuma visualização de nenhuma lesão de massa, como um nódulo, por exemplo, tá bom? Esse exame é um pouquinho diferente do que a gente costuma receber no consultório, porque essa é uma videoestroboscopia. Geralmente a gente recebe videolaringoscopia. A estroboscopia é um tipo de luz que ela detalha melhor o exame para a gente, tá? Eu trouxe um exame melhor, mas vocês forem por aí para um otorrino, ele provavelmente não vai ter este recurso e tudo bem. É utilizado na maioria das clínicas, tá? Sem a estroboscopia. Então, quando é que a gente deve começar a se preocupar se é hora ou não de procurar uma avaliação? Né? Se essa rouquidão sem causa aparente persistir por mais de 2 semanas, um dia você ficou rouco,
3 semanas depois, você continua rouco. Alguma coisa está errada, tá bom? Pode ser uma lesãozinha de massa, pode ser uma hemorragia pequenininha de prega vocal, pode ser um pólipo, que é uma coisinha que acontece quando a gente dá um grito muito forte, muito abruptamente. Mas alguma coisinha precisa ser investigada ali, tá bom? Rouquidão por mais de 2 semanas não é considerado normal. O que também seria um red flag, né? Uma bandeira de alerta para a gente procurar um consultório. Perda súbita da voz. Você foi dormir bom e acordou sem voz. Quase afônico, ou falando com uma voz assim, muito sussurrada. Isso, às vezes, né, dependendo, pode ser um quadro psicogênico, você passou uma raiva muito grande, ou até uma alegria muito grande também pode desencadear, e você perdeu a voz. Acontece com algumas pessoas. Ou pode estar associado a pequenas lesões de nervo, paralisia de prega vocal, a gente precisa investigar. Não é normal acordar sem voz, tá? Ou precisando fazer um esforço muito grande para falar. A voz ela tem que ser fluida, ela tem que ser natural e sem esforço. Qualquer coisa fora disso, a gente precisa investigar para ver o que pode ser feito, tá bom? Até aqui, gente, alguma pergunta? Ia perguntar a respeito de crianças, que é comum ouvir crianças... Vai adiantar agora? Estou ocupado, pai. É comum ouvir crianças gritando muito alto e isso não prejudica as cordas das pregas vocais das crianças. Tem algum aconselhamento para a gente tomar quando as crianças estão gritando muito? Algum direcionamento? Sim, sim, tem. Prejudica, inclusive, existem muitos estudos que são específicos para tratar de disfonia infantil. Disfonia significa problema de voz e infantil, bom, criança, né? Então, sim, o menino que grita muito, a criança que grita muito, ela vai ter problemas de voz. O mais comum em criança é o nódulo, tá? Se for puramente por esforço vocal, é o nódulo. Você vai ver a criança com uma voz muito rouquinha, ela vai falar nesse padrão aqui, ó. E manhã, e não sei o que, aí eu peguei, aí o menino caiu, e não sei o que, e não sei o que, porque é muito afobado. Tem muita tensão nessa cintura escapular, faz com que a laringe seja comprimida e haja um atrito maior do que o necessário entre as pregas vocais, nesse tipo de fala tensa das crianças que gritam muito, tá? Então, quais seriam os cuidados? Não adianta você dizer para a criança calar a boca, tá? Ou ela ficar quieta. Ela não vai porque ela é uma criança, ela tem que se expressar. Mesmo que seja berrando, né? O que dá para fazer é adaptar essas situações em que ela precisa se expressar. Ela começou a contar uma história, titio, e o menino, e não sei o quê, e começou falando alto, alto, alto. Você já para daí, ó, o ouvido de titio dói. Vamos falar baixinho? Fala assim, ó, baixinho, feito titio. Com crianças muito pequenas, 2, porque acredite, é possível você ter um gritador de 2 anos de idade já com problema vocal. A gente usa bonequinho, ó, o bonequinho. Quando você grita assim, dói no ouvido dele. E aí a criança vai aprendendo, tá? O último recurso é sempre castigo, né? Enfim, cada um com sua criança que crie, mas é muito difícil chegar nesse recurso. No consultório, a gente recomendar assim, ó, seu filho está precisando de disciplina. Né? Você tem que ver porque ele não obedece e ele grita de propósito. Tem criança que faz isso também, mas é mais difícil de encontrar. Geralmente são crianças que são assim, cheias de energia mesmo, e que precisam se expressar. E aí a gente vai ajustando um pouquinho. Vamos falar mais baixo, vai machucar a garganta. Para a criança que já faz fono, a gente recomenda que a família lembre sempre, ó, a tia fono falou que vai doer, vai machucar, você vai ficar sem falar. Você quer ficar sem falar? Não quer. Aí eles... Aos pouquinhos a gente vai trabalhando isso. E em terapia também, a gente coloca uns fones para a pessoa poder se ouvir, para a criança se escutar berrando no próprio ouvido. Quando ela começa a ter esse feedback, nossa, minha voz é muito alta, ela começa a melhorar um pouquinho. Vai, Denise, fala. Teu microfone tá mudo, Denire. Continua mudo. E agora? Agora. Pronto. Estamos ouvindo. Aqui a gente tem um pirralhinho de 2 anos que de vez em quando gosta de berrar. Aí o que a gente faz é o seguinte, a gente se abaixa, olha no rosto dele e pergunta, papai tá gritando? Mamãe tá gritando? Ele, não. Precisa gritar? Não. Pronto, fale agora, fale baixinho, senão vai fazer dodói na garganta. Exatamente. É assim. Aí ele vai... É automático, quando você mostra... Porque, veja, quando você tem uma criança que grita, geralmente ela tem um modelo em quem se inspirar, tá? Geralmente ela imita esse comportamento de alguém, aquelas crianças que falam alto o tempo todo. Então, se você gritar com ela de volta, menino, cala a boca, fala baixo, você está dando justamente o modelo errado. Você está gritando para que a criança pare de gritar.
Então, a técnica de Denir, ela é muito boa, porque mostra que é possível se comunicar sem grito, sem estresse. E não precisa ser conflituosa essa relação da reabilitação vocal infantil. Dá para fazer, né, com alguma sutileza, né, que só pai e mãe têm, eu mesmo não pretendo ter. Descobrir na prática como é que funciona essa sutileza, não. Até aqui, gente, alguma pergunta? Ai, ai. Posso seguir? Tô Pode tranquilo, pode seguir. seguir. Quanto tempo a gente ainda tem? Eu ainda Eu tenho... diria, fique à vontade, acho que você tem 15, 20 minutos. Tranquilo. Aqui, eu trouxe uma parte prática que é possível a gente executar sentado também, tá? Não precisa ficar necessariamente em pé para fazer, mas para as práticas, né, de canto, de ensaio, é interessante que você pratique o seu aquecimento, o seu desaquecimento, na posição em que você geralmente usa o seu corpo. É parecido com tocar um instrumento. Se você vai fazer um show de 2 horas de guitarra, você vai ficar em pé, você precisa ensaiar pelo menos um pouco em pé, né? Assim que funciona com instrumento, bateria, qualquer um. A voz é a mesma coisa. Se você vai fazer um show no barzinho, sentadinho, então você precisa ensaiar sentado, você precisa aprender a aquecer, desaquecer, ter uma postura boa com o seu instrumento, se for o caso de você tocar uma guitarra, um violão, sentado, tá? Se você vai ter parte do seu show em pé, você também precisa ensaiar em pé, tá? Para fins de demonstração, a gente vai praticar sentado hoje, né, por causa do ângulo também. Mas a gente vai fazer essa sequência de aquecimento, que é muito tranquila, todo mundo pode fazer, não tem contraindicação, tá? E a gente vai tentar fazer sentadinho. Qual é a recomendação se você vai fazer sentado? A mesma de fazer em pé. Você precisa ter sua coluna bem apoiada, ereta, mas sem desconforto, sem forçar. Seus pés, de preferência, com a planta do pé inteira no chão, tá? Para você ter o apoio. Pé pendurado, você perde seu apoio. Lembre-se que para você apoiar o diafragma, você precisa de apoio no chão. Não dá para empinar uma pipa solta, né? Se você soltar o carretel da pipa, ela vai embora e você perde o controle daquilo ali. A mesma coisa é com a sua voz. Você precisa de uma base forte, de algo em que se ancorar, tá? Então, a gente pode começar se espreguiçando, tá? À vontade, pode fazer no seu tempo. Eu vou fazer o meu aqui pra cima, vocês podem fazer para o lado, para trás. Tem gente que gosta de se jogar um pouco, ó. Vocês vão perder minha visão, tá? Porque eu estou descendo na cadeira, eu estou levando o meu corpo para frente sem curvar a minha coluna, tá bom? Eu estou só deitando e voltando. Isso é passível também. Espreguiçou, bota para um lado, bota para o outro, solta esse ombro, tá? Esse espreguiçar-se aqui, ele envolve também o alongamento, tá? E esse alongamento a gente vai seguir a lógica de qualquer exercício físico, de academia mesmo. Você vai fazer no limite, nada de doer, não é para cansar demais, é para preparar a musculatura para ser utilizada, tá? Então, você espreguiçou, você vem aqui, ó, relaxa essa cabeça em cima do seu ombro, perceba que eu não estou puxando com força, eu estou deixando a minha cabeça cair, né? Você faz isso, dá conta até 5 na sua cabeça, relaxa essa parte aqui da sua musculatura, sua cintura escapular. No corpo a gente tem 2 cinturas, né? A pélvica, que é a que a gente usa para rebolar, e a cintura escapular, que é o que a gente usa para apoiar a nossa cabeça, né? Então a gente troca do lado. Relaxa sempre o braço desse lado que está aqui, ó, esticadinho, a gente relaxa esse braço, tá? Você pode fazer massagem, para quem gosta de automassagem, tá bom? Deixa cair, sente esticar, o que eu não quero é que sinta doer. Doer não pode, esticar pode, tá bom? Voltou, a gente vai dar uma giradinha. Quem tem labirintite, tenha cuidado com isso, tá certo? Pode não ser muito a sua praia. Mas você faz devagarinho, para baixo. Isso, gente, a língua tá bem solta dentro da boca, tá? Boca de bobo, que a gente chama. Aí eu venho aqui para o meu ombrinho, deixo a minha língua mole, ó, dentro da boca tá tudo solto. Eu vou devagarinho completar o círculo, tá bom? Geralmente a gente faz isso 2 vezes para um lado, devagar. E quando a gente chega aqui no meio, a gente inverte, tá? Dá uma pausinha antes de inverter para não ficar tonto. É muito normal ficar tonto. Língua mole dentro da boca, 2 para o lado. 2 para o outro. Se vier vontade de bocejar, fica à vontade, tá? O bocejo, ele entra como desaquecimento, mas ele também tem a função de alongar a musculatura. Então, a gente também usa bocejo para aquecer. E a técnica é você finge que está bocejando até você bocejar de verdade. Então, vamos lá, fingir que está bocejando.
abaixa essa laringe, abaixa essa língua, aí você finge até chegar o... Ah, chegou. O meu veio de verdade. Você finge até chegar o de verdade. E deixa ele vir com o barulho que ele quiser, tá bom? Isso ajuda a alongar também a musculatura vocal. Então, a gente espreguiçou, a gente soltou um pouquinho, a gente precisa esquentar, né, aquecer justamente essa musculatura mais superior. E a gente pode fazer isso com um girar de ombros, tá? Se você tem cadeira como eu aqui, que tem o apoio de braço, você pode precisar ir um pouco mais para frente para fazer. Mas é basicamente isso aqui, ó. Vamos começar girando para frente. Eu relaxo minha respiração, boto meu ombro para trás, o máximo que der. E solto. Tá bom? Assim, ó, fazendo esse movimento. As duas mãos embaixo. Isso é o meu microfone que tá roçando na... Deve ser o Deniere, eu vou mutar. Mutei, né? era de Deniere, eu acho. A gente fez 3 aqui, ó, pra frente, 4. Relaxa um pouquinho, solta, sacode. Dá uma sacudidinha na cintura pélvica também, tá bom? Cantar envolve muito do quadril, para quem não sabe. E aí a gente vai fazer... Dança aí, Denise. Dá uma dançadinha, né? Tu tá muito Agora duro, a gente vai fazer o inverso. A gente fez primeiro para frente, não foi? Agora a gente vai para trás um pouquinho. Eu faço aqui as minhas covinhas, ó. Venho para frente, chego na orelha, relaxo lá atrás. Você pode fazer isso, ó. E solta para já ir trabalhando também com uma respiração, tá? Fez ali 3, 4 vezes esse movimento, a gente já está mais ou menos pronto para começar a trabalhar com outras estruturas, tá? Uma forma de aquecimento que também é muito legal, não está nessa lista, mas eu vou botar para a gente fazer, é o alongamento diagonal, tá? Você não vai olhar nem para frente, nem para o lado, você vai olhar aqui, ó, para o meinho. Você pensa assim, abre a perna na cadeira, você vai ver que seu pé aponta para fora. Então, você segue a linha do pé e vem aqui para frente, ó. Aí eu vou olhar, baixei aqui, eu torço só um pouquinho para eu sentir esta musculatura esticando, tá? Você vai olhar aqui, tirou do pé, o olho fica na linha aqui do seu quadril, da sua coxa. Então, a mesma coisa, contou um pouquinho, sentiu isso aqui esticar, nunca doer. Você levanta, volta, vai alinhar de novo, alinha o olhar com o pé, desce aqui, ó, desceu. Eu não estou nem olhando para frente, nem olhando para trás, olhando mais ou menos de lado, com essa inclinação aqui que vai esticar essa musculatura, tá bom? Sentiu esticar, demora um pouquinho, volta, ajuda também bastante. Uma outra técnica que trabalha o alongamento do músculo vocal e de algumas musculaturas, de alguns músculos extrínsecos, tá? Não vou me aprofundar muito na anatomia, mas ela serve para ajudar a sua laringe a subir e descer melhor na hora de trocar um grave para um agudo, por exemplo. Então, a gente faz isso aqui, ó. Eu vou fazer um sorriso falsinho, tá? Primeiro eu vou fazer, depois vocês fazem. Sorriso falso, e eu vou olhar para cima, sem saltar o meu sorriso falso, tá? Eu venho tipo assim, ó. E eu até dou uma mastigadinha lá em cima. Eu aperto um pouquinho o meu dente, tá? Meu sorriso nunca desmancha, ó. Tá vendo aqui? Sentiu esticar bem essa musculatura, conta até 3, 4 e volta devagarinho, porque as musculaturas, os músculos que a gente usa nesse exercício, eles são delicados, tá? Então não é para forçar muito lá atrás e também não é para voltar de uma vez. É uma musculatura delicada que a gente não usa muito no nosso dia a dia. Isso, fez o sorrisinho falso, esticou, voltou, tá lindo, vamos lá. Agora a gente pode começar a trabalhar com vibrações para mobilizar as nossas pregas vocais, tá certo? Popularmente, popularmente chamada de cordas vocais. Mas a gente viu lá no vídeo que não é assim, né? Não é uma estrutura redonda, fina, solta. É uma prega vocal, é mucosa e músculo, tá? E cartilagem também envolvida no processo. Eu tô tomando água no copo de Budweiser, quero patrocínio. Enfim, vamos lá. A gente vai trabalhar com a vibração. Por quê? A vibração ela é muito fácil, muita gente consegue fazer vibração de língua ou de lábio, e ela funciona... sabe quando a gente vai fazer uma caminhada, uma corrida, e a gente não dá uma sacudida assim na perna, para dar uma soltadinha no músculo? Pronto, a vibração ela tem esse propósito de mobilizar aquela musculatura e soltar
as tensões, tá? Então, a gente vai fazer vibração de lábio ou de língua. Lábio, a gente faz assim. Tá? Lábio. Língua, como o nome já diz, né? O que você se sentir mais confortável fazendo, tá bom? A gente vai fazer algumas escalas. Você pode cantar qualquer coisa que você queira, só fazendo essa vibração, para a gente trabalhar, acionar esse músculo vocal para o agudo e para o grave, tá bom? Então, eu vou fazer uma sequência muito simples de escalinha em três tons. Ou semitons, meu ouvido é horrível, Denir que me corrija. Então, a gente vai lá. Veja que eu termino aqui no grave, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando eu estou aquecendo, eu quero que a minha musculatura ela tenha mais amplitude para essa vibração, tá? Então, eu não vou querer terminar minhas sequências em zona grave, porque a minha mobilidade vocal vai exigir um pouco de mim e eu tenho que estar com essa prega pronta para ela ir para o agudo quando ela precisar, tá? Claro que eu estou falando aqui numa perspectiva dos cantores mais que usam mais tons agudos, rock, metal melódico, né? Se a gente estiver aquecendo para, pelo amor de Deus, uma banda de grunge, a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Mas, via de regra, se você tem um estilo de música que precisa de agudo, você vai aquecer, na sua sequência de descida, você não passa de zona média, tá? Você faria... Você nunca volta para descer tudo, né? Em todas as sequências. Isso também é bem personalizado. Se você vai ali mais para um Brasil, uma coisa mais intimista, sua voz precisa ficar um pouco mais grave, que algumas pessoas consideram mais sensual, você pode descer, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, eu vou deixar livre com vocês. Vocês podem fazer passo a passo ou fazer escadinha. Tá? Também tem esse tipo de aquecimento que eu particularmente gosto mais no começo. Porque quando a gente faz assim, ligato, a gente tem uma chance menor de lesionar do que quando a gente faz o estacato. Porque você está com o corpo frio, lembre, sua laringe está desaquecida, sua língua ainda está desaquecida. Então, para você fazer esse movimento aqui, ó, a tendência, não vou dizer que acontece, mas a tendência é que você faça com um pouco mais de força desnecessária. Então, quando a gente faz a escadinha, né, o legato, esse risco diminui um pouco. E o ataque vocal, né, que é o fato das pregas vocais fazerem isso aqui, ó, bruscamente, ele diminui, tá? Então, a gente pode fazer sequências assim 5 vezes. Então, tem paciente que prefere cantar o parabéns para você, porque é uma coisa que ele tem na cabeça. Você pode fazer também. Pode cantar sua música preferida, né? Então, vamos fazer um parabéns. Você faz isso numa frequência, né? Num tom. Aí você quer fazer um pouco mais grave, você faz isso no médio, zona média, zona grave, zona aguda, tá bom? Isso se repete para que você possa trabalhar todas as extensões da sua musculatura, tá? Bota no slide rapidinho aí, Jefferson, por favor. E aí, essas variações, como a gente conversou, podem ser feitas ascendente, descendente. Eu, particularmente, gosto mais de fazer no legato do que no estacato, tá certo? E ajuda também para você treinar tanto voz quanto ouvido, você fazer isso com um tecladinho, tá? Você trabalhar junto com um instrumento musical, porque é importante para um cantor saber tocar um instrumento. Os melhores cantores, eles acontecem que são também multi-instrumentistas, né? Então, vamos lá para a nossa próximo exercício. Esse também é um que eu gosto, porque é muito fácil. É difícil você encontrar uma pessoa que não saiba fazer isso aqui, ó. É um S. É um S. E também é muito difícil você encontrar uma pessoa que não saiba fazer para as crianças em terapia a gente usa. Vamos fazer o som da abelhinha, o som do besourinho. Então a gente usa dessa maneira, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer as emissões prolongadas desses dois sons, tá? São sons que ajudam a ativar o diafragma, tá? E mobilizar também prega vocal de uma maneira diferente da vibração. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma sequência simples de 5 S's, tá? E 5 Z's.
Isso vocês podem fazer junto comigo, com o microfone ligado ou não, vocês decidem, tá bom? Mas o que eu quero que seja feito? Você respeita o seu tempo. Pode ser que Daniel tem mais experiência com canto, então ele consiga mais tempo de som do que Jefferson, que é mais instrumentista, tá? Mas não importa, você faz no seu ritmo e você conta no seu tempo. O que é importante aqui, nunca usar o ar residual. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela fala muito e termina que ela esquece de respirar, e ela começa falando, e ela conta uma história todinha no fôlego só, e quando você vê, ela tá fazendo assim, porque acabou o vento. Pronto. Falar desse jeito é usar o ar residual. Então, eu não quero você fazendo o exercício... Mas não precisa disso, não, tá? Inclusive, fazer o exercício de maneira errada. Você vai ter um efeito contrário na sua voz. Então, eu vou fazer, vocês podem fazer junto comigo, tá bom? Vamos fazer uma sequenciazinha 5 de um, 5 de outro, tá? Vamos lá. Um detalhe importante também, lembrar de respirar aqui embaixo, tá bom? Não respirar subindo assim, ó. Deixa esse ombro relaxado, porque quando você pensa na anatomia de um pulmão, o pulmão da gente, ele é largo embaixo e fino em cima, tá? Então, quando a gente usa para respirar, para canto, essa parte de cima, a gente está usando uma coisa, a gente está subusando o nosso recurso, tá bom? Eu estou adicionando força aqui que não é necessário, tensão aqui que eu não quero, e eu ainda nem estou usando todo o meu ar, o ar que eu poderia utilizar. Ele vem para aqui para baixo. Tá? Então, meu ombro relaxa. Observe como o meu ombro praticamente não mexe. Todo mundo fazendo no seu tempo. Faz a boquinha do S, tá? Ajuda na articulação também. Já treina outra coisa. 2. Número 3. Vamos lá para o 4. Vou fazer no meu ritmo, tá? Vocês conseguem mais tempo do que eu, então pode fazer. Primeiro, abaixa um pouquinho só essa cabeça. E o 5, observe, vou virar aqui minha cadeira para vocês verem. Esse tipo de exercício a gente faz com a posição de cabeça neutra, tá? Então, eu não vou fazer assim, e eu não vou fazer como ele estava fazendo assim. Você se empolga, né? Você pega o ar e você quer ir, né? Assim, né? Você percebe que com essa posição você ativa um pouco mais a musculatura das costas. Mas você está ativando a musculatura das costas agora de uma maneira... Eita, bati aqui. Mais desnecessária, tá bom? A gente mantém laringe em posição neutra. Aqui do ladinho, 90 graus, tá? Mesma coisa com o nosso próximo exercício, que é uma sequência de 5 eixos, tá? A mesma coisa. Eu enchi, respirei aqui embaixo, apoiei na minha barriga e vou soltar com minha cabeça em posição neutra. Muito bom. Relaxa esse ombro, eu não quero tensão aqui. Eu estou fazendo isso para tirar a tensão. Sentiu que vai entrar em ar de reserva, alguém entrou, não sei quem. Alguém passou cabelo aí no besouro. Cuidado, tá bom? A gente não entra em ar de reserva. O objetivo desse exercício agora não é aumentar o seu tempo máximo de fonação para você segurar longas frases musicais. Agora é aquecer, então o propósito é outro. Vamos lá para o número 4, eu acho, né? Muito bom, muito bom. Não chega em ar de reserva, vamos para o último. Excelente. Põe lá no slide de novo, por favor. Tem alguma pergunta, Denire? Pode fazer, se tiver. É relevante se essa parte inferior da gente está centralizada, se ela vai mais para um lado, mais para o outro, se ela involuntariamente vai mais para um lado, isso indica alguma coisa, porque, por exemplo, no meu caso, inclusive, já tem um tempo que isso acontece, eu percebi que essa parte inferior minha está puxando para o lado esquerdo. Às vezes, quando eu falo, eu estava fazendo exercício aqui do S e do Z, e eu percebo que eu faço assim, isso. Do lado esquerdo. O lábio fica quieto, mas o seu dente e o seu queixo saiu da linha, ó.
Isso aqui vai pro lado esquerdo. Inclusive, não é só quando eu tô fazendo um exercício como esse. Quando eu tô cantando, quando eu tô conversando, eu durmo e acordo desse jeito. De repente, eu me percebo desse jeito durante o dia. Já tá assim. Tô com isso pro lado aqui. Pronto, então. O que é que a gente tem que tomar de cuidado quando a gente é cantor ou trabalha com a voz com algum outro meio? É que essa articulação que a gente tem aqui, todo mundo bota 2 dedinhos aqui, ó. Eita, peraí, esse negócio de direita e esquerda me complica. Aqui, do outro lado também, abre e fecha a boca. Todo mundo abre e fecha. Vocês sentiram provavelmente uma coisinha mexendo, indo para frente, indo para cima, para baixo, não foi? Tem gente que sente uns estalinhos também, né? Uns crack, uma crocância da vida. Então, essa articulação... Eu sinto. Senti uma crocância, né? Eu também tenho uma pequena crocância. Do lado direito aqui. Essa articulação se chama articulação temporomandibular, tá bom? Ela é a única coisa que impede que seu queixo caia. Se você consegue mexer sua boca, se você consegue falar, comer, beijar, fazer tudo com a sua boca, é porque essa articulação existe, tá? Ela une a parte superior aqui do seu rosto com a parte móvel, que é a sua mandíbula. E ela é muito importante no canto. Por quê? Você imagine, você precisa ensaiar 2 horas, depois você tem um show de 2 horas e meia, você vai estar falando, mexendo, usando essa articulação o tempo todo. Por isso que o treino articulatório, que a gente falou lá no começo, ele é tão importante, para minimizar os efeitos de qualquer problema nessa articulação. Quando a gente tem uma articulação temporomandibular, que se chama também ATM, tá? A abreviatura. Defeituosa, ou com algum tipo de dor, ou com algum tipo de estalo, a gente vai sentir uma performance piorada no cantor. Por quê? Como é que você vai cantar se você não consegue mexer a boca direito? É uma coisa bem lógica, tá? Então, esse desvio para a esquerda, para a direita, ele é comum, tá? Ele é muito comum, não é necessariamente normal, vai depender do impacto que esse desvio tem na sua função, tá? Então, se você tá lá cantando e você se empolgou e viu, uhul, e cantou tudo pro lado, você sentiu que doeu, ou você faz isso com uma certa frequência. Num show, num fim de semana eu fiz, não aconteceu nada, mas aí eu toquei sexta, sábado e domingo e segunda-feira, que era um carnaval aí, e começou a doer. Então, a gente tem que fazer esse ajuste, tá? O que é que ajuda a evitar que esse hábito apareça, né? Que esses desvios apareçam, e também faz parte do tratamento. Tem gente que tem mania de fazer isso aqui, ó. Trabalha no escritório, ou tá lendo, ou tá estudando assim. Vai dormir, dorme. Sempre tem um lado que a gente prefere, né? Então, dorme com a cabeça no travesseiro assim, que é o meu caso, eu só durmo desse jeito, paciência, vou morrer troncha. Mas esse tipo de movimento, dormir, imagine você passar 8 horas dormindo e vamos supor que você girou 4 horas depois. Então, você passou 4 horas forçando a mandíbula assim e mais 4 horas forçando a mandíbula assim. Isso não é aconselhável, tá? Algumas coisas que a gente pode fazer, Denise, para ajustar essa tua abertura é praticar o treino de abertura de boca, tá? Isso é muito específico para você. E a gente faz assim, ó. Cola o céu da boca na língua, tá? Eu vou fazer e vou tentar fazer perto da câmera para você ver. Você cola o céu da boca na língua, isso na frente de um espelho, tá? Ou a câmera, como é o nosso caso agora. E a gente alinha essa descida. Então, para quem entende, eu vou fazer primeiro o patológico, tá? O desvio para esquerda. Tá vendo? Quando tem gente que tem o desvio, ela abre e imediatamente o queixo vai. Isso é o patológico que eu exagerei aqui para a gente ver, tá? Você pode fazer o teste em casa. Mas o treinamento é isso aqui. Você vai colar. Você observou que eu estou prestando total atenção para não ir nem para um lado e nem para o outro? Note também que você usa essa musculatura aqui, ó, do assoalho de boca também, tá? Dessa partezinha aqui do pescoço. Você vai ajustar. É um exercício que ele é bom para o auxílio nesse controle desse movimento, tá? Você vai treinar bastante isso. A gente vai treinar isso, a exaustão, com outros exercícios também, né? Se você sente dor, você pode colocar compressa, tá? Geralmente, quem tem um problema de ATM sério vai sentir não somente uma dor, mas vai inchar. Então, o problema de ATM para cantor é coisa séria, porque você vai sentir uma dor como se fosse para o dente, mas não é dor de dente, uma dor de cabeça, que não é exatamente na cabeça, e uma dor de ouvido, que não é no ouvido. É tudo uma coisa só, é ATM,
Então, quem tem problema de ATM, é importante passar por uma avaliação com o dentista para descobrir se a causa é alguma coisa na sua dentição ou formação óssea, ou se é somente funcional, ou seja, uma mania que você tem. Porque, em caso de ser só funcional, uma terapia fonoaudiológica resolve, e em caso de ter algum problema estrutural, a gente precisa que o dentista intervenha também, tá? Então, para evitar, se você tem criança pequena em casa e nota já, ele só dorme assim, então a gente já evita, já vira um pouquinho, tenta acostumar a dormir ou de frente, né? Ou até mesmo que durma de lado, mas que não durma tantas horas em cima do mesmo lado. Porque no futuro a gente pode ter problema, pode ter os estalos, né? Os sons podem até causar zumbido. O problema na TM causa até zumbido na vida de um cantor, é um inferno, né? Você tá no retorno ali, o negócio... Né não? Respondi, Denise, tua pergunta. Bota nos slides aí de novo, Jeff, por favor. Perfeitamente. Pronto, então a gente tem o S e o Z, uma sequência super tranquila da gente fazer, e o som nasal. Lembra lá atrás que a gente conversou como é importante trabalhar a ressonância? Então, esse exercício com o som nasal, ele serve justamente para trabalhar ressonância, tá? Você pode fazer diversas variações desse exercício. Tem uma que eu gosto muito, que é o chiclete mastigado. Eu já junto o som nasal com um aquecimento de articulação. Então, a gente vai fazer chiclete mastigado, tá bom? Você imagina que você tem um chiclete na sua boca do tamanho de uma macaíba. É um big do tamanho de uma macaíba, tá? E você vai mastigar esse chiclete. Mastigar como se fosse um porco comendo na mesa da rainha da Inglaterra, tá bom? Eu quero exagero, eu quero feiura, eu quero sorte horrível, tá? E enquanto você mastiga esse chiclete como um porco, você também vai soltar um sonzinho no seu nariz, tá? Então, são 3 coisas, 3 comandos. Eu vou juntar, vou fazer e depois a gente vai fazer, tá bom? Para ver se está acertando. É importante não fazer força aqui, tá? A garganta não faz força nesse exercício. Se você fizer errado, você vai sentir a sua garganta fazendo a força, aí vai dar vontade de pigarrear, vontade de tossir, tá bom? A gente faz isso de uma maneira bem fluida, por isso que a gente alinha a postura. Então, eu vou fazer e depois a gente faz junto, tá? Coloquei o chiclete na boca, comecei a mastigar muito nojentamente para todos os lados. E agora o terceiro comando, ó. Eu exagero. Na próxima eu vou usar outra vogal. Exagero. Vou fazer isso com I, com O e com U, tá certo? Com I, você faz essa cara super exagerada. Sente aqui esticar tudo. A falsidade reina nesse I, tá? Quero um sorriso bem falso aqui. Vamos fazer o O. Deixa o queixo cair. Aí arredonda, tá? É da quebrada, esse O, ele sai assim, E o U, tá bom? O U eu quero um biquinho perfeito, porque ele é importante para o próximo exercício da gente, tá bom? Então, parece mu da vaca, é parecido, mas não é a mesma coisa, não. Agora eu quero ouvir vocês. Vamos fazer esse exercício e usar um A, tá bom? Eu preciso saber se você embora. Lembra? Deixa bem claro, eu quero ouvir vocês. Denir não tá livre, não. Lembra da respiração embaixo, tá? Nada de subir cabeça, nada de entupir cabeça. Bora, Denir, tu primeiro. Com A. Assim. Isso, bora, Denise. Com E agora. Eu quero mais articulação. Eu esqueci. Aquela coisa que tem que sentir a bochecha indo. Não dá nem pra ver tanto, por causa da barba. Mas sobe aqui, criatura. Vai de novo. Isso, a bochechinha agora subiu. Vai, Jefferson. Quase veio ele. Joga dos 2 lados. Tem que ir e voltar. Porque, veja, isso se relaciona com aquela pergunta que Daniele fez. Cada um tem uma mania, um lado que mastiga mais, um lado que mastiga menos, tá? Então, quando a gente está trabalhando mastigação para um cantor, a gente presta atenção nisso também, o lado que a gente mastiga, para ter consciência de trocar. Imagine eu fazer 3 refeições por dia, todo santo dia, mastigando só de um lado, tá?
Para mim, aqui é o teu lado esquerdo, né? Porque eu estou vendo tudo trocado na câmera. Esse é o lado esquerdo. Todo o exercício, desse lado aí. Eu não sei, provavelmente é o lado que você mastiga a sua comida. Eu mastigo o lado direito. Tem que prestar. Eu mastigo mais do lado direito. Mastiga mais e virou tudo para o esquerdo no exercício. Então, quando a gente está fazendo, a gente faz a execução e tenta trocar. Língua está girando para um lado, língua gira para o outro, e a gente tenta lateralizar os dois lados, tá bom? Que é o padrão certo da gente mastigar, né? Bilateral alternado. Significa nada mais 3, 4 mordidinhas de um lado, 3, 4 mastigadinhas do outro, a gente fica trocando sempre, tá? Coloca lá no slide, por favor, Jefferson. Com certeza. Pronto. Então, lembra que eu falei que o bico era importante para o nosso próximo exercício de aquecimento? Então, a gente vai usar uma variação de um exercício de trato vocal semi-ocluído, que nada mais é do que tapar sua boca de uma maneira inteligente. Então, você vai fazer isso aqui. Eu gosto mais de fazer, quando eu estou longe, assim, com o dedo do que com a boca, com a mão, tá? Porque aqui eu consigo demonstrar melhor. Então, a gente vai fazer aquele biquinho que a gente fez no mu. Não tem um biquinho? Então, eu vou fazer e depois vocês vão fazer comigo. Ó. Eu faço o biquinho, mas eu não fecho tudo, não. Eu vou deixar um espaço para sair vento, sair um arzinho, que eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Vê, bem pertinho da câmera, do lado, ó. De frente, para você ver que minha bochecha não enche. Tá? E agora na posição correta aqui, que é a cabeça neutra, tá bom? Aqui de lado, ó. Viu só? Bota lá no slide, Jeff. Eu vou precisar falar uma coisa antes da gente continuar. Esse exercício, ele trabalha a sua ressonância, resistência e trabalha equilíbrio muscular da sua laringe. Tudo isso com o dedo. Eu tenho vários benefícios no exercício com um dedinho só. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou dizendo exatamente, eu não estou soprando o meu dedo. É uma coisa entre os dois, tá? Então, eu vou tirar aqui o dedo para você ver como é que fica o som. Vou fazer perto do microfone para ver também. Vai ficar esquisito, mas é necessário, ó. Eu estou dizendo um U, mas é uma espécie de U e que passa muito vento. E aí eu venho aqui e ocluo, tá bom? Vamos tentar fazer comigo, todo mundo junto. Bota aqui dedinho, ó, biquinho, dedinho, apoia a respiração, Isso. Quanto mais barulho, quanto mais interferência, porque tá fazendo certo. Porque ele é barulhento, passa muito ar mesmo, tá? Então, a sequência para verificar de novo, vocês podem fazer. Eu estou observando. Bora, Denise. Não entra em ar residual como os outros exercícios, tá? Antes da gente começar a sentir a falta, a gente para desse ar, tá bom? E note que eu não posso sentir vontade de pegar piada e de tossir. Porque se eu sentir, quer dizer que eu botei força demais. A dica é essa, tá bom? Então, a gente faz uma sequência de 5 normalmente para começar a aquecer. E você também tem a opção de fazer isso utilizando alguma variação, tá? De nota musical, você pode fazer. Uma outra dica para quem tem dificuldade em fazer a transição de nota grave, nota aguda, é quando você subir e você olhar para cima. Mexer a sobrancelha, tá? Tem um estudo, inclusive, de flauta transversal que mostra que quando você faz o levantamento desse olhar, desse terço superior, você consegue um ajuste melhor na sua boca para alcançar certas notas na flauta transversal. Então, esse princípio se aplica para a gente também, tá? Se você tem dificuldade, você dá uma olhadinha para cima ou sobe a sobrancelha e o agudo vai chegar. O que eu não quero é isso aqui, ó. Existem maneiras de aproveitar esse movimento de cabeça. Agora, não é uma delas, tá? Então, coloca, por favor, no slide aí, Jefferson. E aí, a gente fez isso 5 vezes, fez esse sonzinho. Você vai perceber que é normal você ter um pouco de sede, tá? Porque esses exercícios, eles mexem muito com a mucosa. E isso causa sede. Por isso que eu estou fazendo aqui o meu, né? Com um pouquinho de água. E é importante que vocês tenham também água para executar junto, tá? Ia comentar isso, que você é a única pessoa que está tomando muita água e a gente não está hidratando em nada. Dá um bocado de sede.
Tinha uma coisa importante também que eu tinha que falar sobre esses exercícios, que a gente vai... Essa sequência ela é bem genérica, tá? Mas para um trabalho individual com o cantor, a gente faz uma coisa personalizada de acordo com aquilo que ele necessita, tá? E essas variações desse exercício, tem mais de uma. A gente pode usar as escalas e a gente pode fazer, como está descrito aí no slide, assim. Você faz a mesma coisa, mesmo biquinho, só que você vai fazer uma concha aí. Eu particularmente não gosto, porque essa tensão da mão faz com que o corpo espalhe tensão para outros lugares. Eu prefiro fazer de maneira mais livre, tá? Para recuperação vocal, isso aqui é um adendo, tá? Isso não é aquecimento, a gente não deve fazer sem necessidade antes de fazer uma performance. Você cantou, alguma coisa aconteceu, deu errado, você precisa cantar de novo, mas você não tem aí espaço entre um show e outro. Você vai fazer esse mesmo exercício que a gente fez do... Só que aí eu vou deixar minha bochecha encher, tá bom? Deixa a bochecha molinha, assim, ó. Vai voar mais baba, tá bom? Você pode fazer com a mão, nesse caso, deixar a bochecha encher. Não aperta essa bochecha. Pode fazer sem nada também. Isso aqui é um exercício de recuperação vocal, não é aquecimento, tá? Mas eu sei que tem gente que canta, né? É sempre bom a gente ter uma carta na manga em caso de necessidade. Isso vai trabalhar o equilíbrio da sua laringe e uma projeção melhor, sem que você precise se esforçar tanto. Ele ajuda a economizar a sua voz, tá? Então, gente, até aqui, alguma dificuldade? Quer que eu repita algum exercício? Não ficou tão legal na câmera? A gente faz de novo, não tem problema. Eu acho que ficou bem legal, por isso que eu passei a te colocar para o pessoal, o público observar bem como é que é a forma certa de fazer e correta. Pronto, porque a tendência nesses exercícios é fazer movimento de cabeça que não é necessário. A gente usa movimento de cabeça, sim, aquecimento e desaquecimento, mas aí eu não quero passar uma sequência que eu não vou acompanhar as pessoas fazendo. Isso aqui é bem genérico. Dá para fazer com uma videoaula sem nenhum tipo de problema. Outros exercícios um pouco mais complexos, a gente evita passar, tá bom? Então, até aqui, execução simples, todo mundo entendeu direitinho, né? Vou passar aqui para o próximo. Então, quando a gente aquece, a gente vai usar nossa voz, tá? Se a gente está falando, por exemplo, eu não quero passar essas dicas para um professor, tem alguma coisa para a gente fazer diferente? Tem. Se você vai fazer um set list muito longo ou dar várias aulas ao longo do dia, a gente aquece mais de uma vez, tá? Então, vamos supor, vou falar do universo do cantor. Começou o show, a primeira parte desse show tem 1 hora, e aí tem, sei lá, um solo, um intervalo de mais de 5 minutos, 10 minutos entre a segunda parte do show, né, e a primeira. Se ele parar, ele desaquece, tá bom? Então, é importante que se repita alguns desses exercícios, a sequência que você se sente melhor. Aí eu preciso saber do meu cantor o que é que funciona melhor para ele, tá? Se eu vou dar uma nebulizada e vou fazer sequência de vibração, se eu vou realongar todo o meu corpo, se eu vou precisar me esticar de novo, depende do cantor, tá? Mas é importante que essa sequência seja refeita. Se você for passar mais de 10, 15 minutos com a sua voz parada e precisar usar de novo, vale para professor também, tá? Parou para almoçar, vai dar aula de tarde, tem que aquecer de novo, tá? Então, quando a gente aquece, a gente usa, se precisar reaquece, mas depois de usar, é tipo um instrumento musical, você passa pelo menos uma flanelinha para tirar o suor do cabelão que pingou em cima da guitarra, né? Pelo amor de Deus, ninguém é nojento de guardar sem manutenção. A mesma coisa é com a nossa voz, tá? A gente precisa desaquecer. E o aquecimento, ele vai envolver alongar o corpo de novo. Agora, o meu objetivo, enquanto eu faço meu aquecimento, meu engrama mental cerebral é de que agora eu vou alongar para relaxar, tá? Você se espreguiça, gira a cabeça para os lados, como a gente fez na primeira sequência. O bocejo aqui, ele vem para desaquecer, tá bom? Mas antes de eu falar de como fazer o bocejo e a vibração de língua, deixa eu lembrar que desaquecer para a gente dormir é diferente de desaquecer para permanecer no evento, para dar uma entrevista, para farrear, é diferente, tá bom? Não é o mesmo desaquecimento. A gente tem que se lembrar de que, se eu vou descansar minha voz, acabou o show, eu vou direto pro camarim, tomar um banho e de lá eu vou para casa, eu não vou falar com ninguém, eu não quero ver fã, não quero saber de nada, eu quero dormir. É um aquecimento. A gente desce até a zona mais grave nas sequências que vocês vão fazer comigo, tá bom? A gente vai até o gravão, relaxa, dali é repouso vocal, tomar uma aguinha, dormir e descansar. Fazer o que você quiser,
tá? Mas se eu quiser permanecer no evento para curtir os outros shows, se eu for conversar com a galera, se eu ainda vou vender o merchan da minha banda, eu não posso desaquecer na zona mais baixa, na zona mais grave da minha voz. Eu tenho que ir até a metade. Porque senão eu estava lá cantando, aí eu desaqueci até o grave e eu vou ficar tentando vender meus produtos falando um pouco mais grave. Né? Aquela voz vai dar uma caída, que é normal porque você desaqueceu para dormir. Isso é diferente, tá? Então, a gente vai fazer aqui os aquecimentos como se vocês fossem continuar no evento. Vai vender um merchan, vai conversar com a galera, vai tomar uma cerveja, tá bom? Lembrando que para desaquecer, para dormir, eu vou até o grave total. Então, vamos fazer o bocejo e essa vibração, tá bom? Pensando que a gente vai continuar no evento. Bocejo, suspiro, né? A gente faz aí umas 5 vezes. E eu vou vir com ele carregado de barulho também. E a técnica é a mesma. Eu vou fingir até ele acontecer, tá? Acho que no segundo eu já começo a bocejar de verdade. Então, vamos lá. Barulho, gente. Barulho é importante quando a gente desaquece, porque barulho carrega energia e tira a atenção e relaxa o seu corpo para o que você precisa fazer, que não é mais se apresentar. Seu estado mental é um no palco, seu estado mental fora do palco precisa ser ligeiramente diferente. A não ser que você seja Kate Richards e use muitas drogas, que ali é um estado só a vida inteira. Mas vamos lá. Então vamos. Vou fazer o bocejo, tá bom? E aí vocês podem fazer junto ou fazer depois, tanto faz. Eu quero ouvir o barulho do bocejo de vocês, tá? Vou fazer o meu de mentira, já ele chega de verdade. Vamos fazer 5, tá? Veja que eu poderia ser mais grave. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Mas eu não vou dormir, lembra? Eu vou para o evento, então eu vou até a zona média, tá bom? Agora é de verdade. O meu veio só ouvindo tu fazendo o teu. O meu já tô no segundo, eu tô no segundo real já. Daqui a pouco eu durmo. A gente faz os 5, tá bom? E aí a gente vai entrar na sequência de vibração, porque a mesma prega vocal que eu mobilizei para usar, eu preciso mobilizar para descansar também, tá? Soltar as tensões. E aí, de novo, eu não vou chegar até o grave, mas eu vou fazer descendo, tá? Para o desaquecimento, a gente sempre dá uma descidinha. Eu não quero mais fazer sequência de... Não quero mais, não. Eu quero pegar do agudo e zona média um pouquinho para o grave, tá bom? Então, vamos lá. Começa em cima. Não vou descer tudo. Eu não vou pro meu... Que eu aguento descer mais, mas eu não vou. Então... Zona de fala. Lá... Você vem para sua zona de fala, tá bom? Acha o tom da sua fala, sobe e desce até ele, certo? Essa sequência também é bem legal, ajuda bastante. Também pode fazer, se quiser fazer com instrumento, já tá no camarim, alguma coisa nesse sentido, tá? Sempre se hidratando. Quem tem nebulizador pode fazer uso do nebulizador, não existe nenhuma contraindicação para o desaquecimento, inclusive eu recomendo muito, tá bom? Essas questões de uso de laser, gelo, a gente usa, mas aí precisa de uma avaliação mais específica para saber qual é o protocolo a ser utilizado com o cantor. Por isso que eu não trouxe aqui, porque é muito específico da área, tá bom? Coloca lá no slide, por favor, Jefferson. E aí a gente fez essa escalinha, a gente fez pelo menos 5, tem gente que precisa de mais, de 10, gente que precisa de 15, tem gente que com 3 já sentiu que a voz voltou para o cantinho, está confortável, posso ir ali tomar minha cervejinha, fazer uns contatos para o próximo show, sem nenhum tipo de problema, tá? E aí, gente, existem algumas outras considerações que a gente tem que fazer, porque elas têm impacto direto na sua voz. A primeira delas é o equipamento. Eu não sou especialista em equipamento, vocês também não precisam ter para ter uma responsabilidade vocal e auditiva, tá bom? Porque o músico surdo, ele não vai muito longe, não, é difícil. Nem todo mundo é Dave Grohl, que tá aí há 20 anos sem escutar quase nada. A gente não é Dave Grohl, né? A gente trabalha com o possível. Então, o possível é a gente ter pelo menos um equipamentozinho básico para monitorar a própria voz, tá? Esse monitor vocal, ele pode ser aquele in-ear, né? Que está bem popular hoje em dia, nem é tão caro mais. Você consegue da Shure, você consegue algumas outras marcas com preço razoável, tem umas linhas de saída. Ou monitor de palco, não tem problema nenhum, desde que você se monitore, tá? Você tem ali o seu retorninho, aquele caixinha preto tão famoso ali na sua frente, né? Tem cantor que prefere aquele, tem cantor que prefere o in-ear. Do ponto de vista de saúde, a gente sempre aconselha o monitor em ouvido, in-ear, tá? Porque ele isola melhor os outros sons, tá? O barulho do show, além de proteger a sua audição, ele lhe dá só o que você precisa.
O de palco não, ele dá o retorno para você, mas você não protege o seu ouvido, tá? Porque proteção auditiva é importante, especialmente nos ensaios, tá, gente? Então, não custa nada você pegar R$7 e ir ali desse 2001 da vida e comprar um protetorzinho de silicone legal para o seu ouvido, para você ensaiar, tá bom? Se você não quer tocar com ele, tudo bem, nem todo mundo gosta, nem todo mundo se sente à vontade. E se você tiver com o retorno in-ear, ele já vai fazer essa função para você. Mas ensaio é protetor de ouvido, tá bom? Ensaio é protetor de ouvido. É um mantra, é a reza. Repita comigo, Daniela. Ensaio é protetor de ouvido. Helena, tem gente que acha super desconfortável usar esses in-ear. Tem que acha. Mas existem fones closing back, feito esse que eu estou usando aqui. Pode ser desse. Eles funcionam também? Funciona também, isola também, dá o que você precisa. A gente fala mais do in-ear pela questão estética no palco, Sim, né? É mais discreto. Claro. E se você fizer o seu molde com o fonoaudiólogo, não tem problema. Porque muitos daqueles monitores in-ear, ele vem com uma pecinha padrão que você vai encaixar no ouvido, né? Isso. Alguns deles, eles destacam, você pode fazer o seu próprio molde no fonoaudiólogo e encaixar o seu in-ear ali, porque o equipamento não está ali dentro, o equipamento está um pouco mais para trás do circuito. Então, tem alguns equipamentos que permitem que você crie o seu próprio... vai numa fono, eu preciso de um molde para o meu monitor. A fono vai lá, tira o molde, manda para o laboratório e ele vem perfeito no formato da sua orelha. Ali você pode bater cabeça à vontade, não vai cair, não vai nada, tá? Interessante, não sabia disso não. Existe, dá para fazer também, tá bom? Ele é personalizado para você. Como também o de palco, não tem problema nenhum, desde que você se monitore. O que não dá é querer cantar, escutando tudo ao mesmo tempo e sem se ouvir. A chance de você estourar sua voz é muito grande, tá? O microfone também é um ponto decisivo. Eu acho que um pouco menos que o monitor auditivo, porque o microfone você vai ajustar para o efeito artístico que você quer, né? Então, tem microfone que é melhor para bossa nova, tem microfone que é melhor para rock and roll. Você vai adequar, escolher, testar seus microfones e escolher de acordo com o estilo que você quer, né? O microfone para um show no Rock in Rio é diferente para uma acústica MTV. Então, você vai testar o equipamento que mais se adequa para a sua voz. Tá? Eu não tenho muito o que fazer em relação à marca de microfone. A marca é a que você pode comprar e a que você gosta. Tá? Recurso de palco. Tem gente que usa pirotecnia. Aí, cuidado com a fumaça. Se usa gelo seco também, aquilo ali dá uma ressecada legal em prega vocal. Então, é interessante manter hidratação. Fazer show tomando água, não cerveja. Tá? Depois do show, você enche a cara. Mas enquanto você está no palco, toma conta, porque a bebida alcoólica, ela resseca a prega vocal, ela é ressecante para o seu corpo. Então, quando você canta bebendo, você está ali suando, porque todo o palco faz você suar, né, quente. Você não vai tocar rock and roll sentado de perna cruzada. Você está suando, você está numa vestimenta, às vezes tem um couro, tem o visu, e você, em cima de tudo isso, não está tomando água, você está se desidratando. Então, a chance de você passar mal por calor ou desidratação e prejudicar sua voz é grande, tá? Então, cuidado com os recursos também. Vestuário e acessórios. A gente sempre recomenda que o cantor escolha roupas confortáveis, independentemente do estilo, e que não apertem nem caixa torácica, né, não aperte aqui suas costelas, nem aperte seu pescoço. Mas é muito comum você ver, especialmente no heavy metal melódico, né, as cantoras mulheres utilizando espartilho. Helena, então, elas cantam com espartilho. Como é que dá para fazer? Dá para fazer porque são altamente treinadas, né? Conseguem se adaptar a diversas situações. Mas aquele espartilho também, apesar de parecer super apertado, ele não está tão apertado assim, tá? Ele está modelando mais a parte mole, a gordura do corpo, do que, de fato, apertado o suficiente para dar um efeito ali na sua voz por apertar a costela. Tá bom? E tem cantora que realmente aperta, o peito pula, bate no queixo, ela canta só respirando no ombro e ela canta. Quanto tempo ela vai aguentar fazer, eu não sei. Mas a gente não recomenda que seja assim, tá bom? Calçados também, salto alto, eu particularmente, além de não usar na minha vida pessoal nem profissional, eu não recomendo que se use, tá? Salto alto, especialmente salto fino, porque ele desequilibra você. E a gente já falou sobre equilíbrio, a importância do equilíbrio, para que a gente possa utilizar o diafragma de maneira correta. Tá bom? Que é esse músculozinho que quando a gente respira com a barriga, a barriga não vai para frente, pronto, foi o diafragma que empurrou, bota a mão e respira e sente. Quando você solta o ar, a barriguinha vai para dentro, o diafragma tá ali relaxadinho, tá? Então, vestuário e acessório é o que você se sente bem com ele. Se for possível não apertar nem pescoço, nem caixa, né, o tórax, a gente recomenda.
E se você quer fazer uma performance que exige muito do seu corpo, você precisa ter um bom preparo físico, tá? Seja cantando forró e dançando, seja batendo cabeça no show de heavy metal. Não é todo mundo que aguenta bater cabeça e cantar e voltar. Bater cabeça e vou voltar pro microfone, às vezes a voz já volta falhando, tá bom? Isso aí a gente tem que pegar aula com Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Aquele povo ali são 3, 4 horas de academia por dia para aguentar, para manter a musculatura abdominal forte o suficiente para você pular de cabeça para baixo e o seu diafragma não ficar instável, não ficar blá, 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 blá. Que é o que acontece com os meros mortais. Se você ficar, faça aí na cadeira, dê um pulinho na cadeira, bora, Denise, bora, não é para rir não, é para pular. Bora, pula na cadeira. Você percebe já afeta. Uma instabilidade, isso somos nós, nossos diafragmas mortais, tá? Sem postura, dá um cortezinho. Exato, dá um cortezinho. Se você tem um preparo físico bom, a sua musculatura abdominal vai aguentar esse tipo de intervenção sem que você desafine, sem que você, né, fique ali com a voz instável, tá? E isso vai exigir preparo físico. Então, para cantar com Ivete Sangalo ou para bater cabeça, você vai precisar conhecer o seu limite. Não adianta você se mostrar, querer dar uma de gostoso, pular na galera e quando você voltar, tá com o dente quebrado e cantando mal, cantando todo rouco. Não vale. Então tem que conhecer o próprio limite para poder dar uma performance satisfatória, né, gente? Até aqui alguma dúvida? Não, né? Então, o que eu desejo para a gente, nos nossos futuros empreendimentos, é um bom show, que a gente possa, né, voltar a curtir o bom e velho rock and roll aí. Tá o meu contato para quem tiver dúvida, para quem tiver alguma parceria para fazer, tá bom? Meu currículo resumido. Sou fono já tem quase 10 anos, 2 especializações, mestrado, estou fazendo doutorado. É uma área pela qual eu tenho muita paixão, né? Voz é o meu hobby dentro da minha profissão. E qualquer dúvida eu estou disponível. É isso, gente. Muito obrigada. Helena, obrigado pela palestra, foi incrível. Sou da área, descobri uma coisa nova, não sabia que era possível fazer molde para esses in-ear. É uma coisa bacana, porque sim, eles protegem bastante a audição. E, detalhe 2, eu não sabia que quem fazia era fono, que começava no fono. Então, vou lhe procurar em breve para isso. Eu nem estou em laboratório, viu? Eu nem estou fazendo esse tipo de serviço, porque você precisa ter um vínculo com o laboratório para confeccionar o molde mesmo, né? Em acrílico. Sim. A gente tira o molde num materialzinho maleável, a gente faz, deixa secar e leva para o laboratório para cozinhar o acrílico, fazer exatamente na forma da sua orelha. Algumas marcas, elas oferecem também o serviço já incluso, né? Se você puder adaptar, a Shure tem algumas coisas nesse sentido, de você poder comprar na loja, tá, e ter o serviço vinculado com um profissional para fazer o seu molde. Então, tem algumas marcas que tem, outras que não. Você tem que ver o modelo também se permite. Certo. De todo modo, eu procuro, descubro, é interessante, eu gosto, porque protege bastante a audição. Tem gente que faz. Mas eu achei incrível, aprendi coisas novas e está aqui agora registrado no YouTube, vai ficar registrado no YouTube durante a vida inteira da internet. Ai, meu Deus. Realmente, o processo de Keith Richards. Realmente a gente agradece muito, Helena, porque tirou muitas dúvidas, né? No caso de muita gente que vai estar acessando esse vídeo, tanto professor como aluno, como profissional que usa a voz todo dia, né? Na verdade, a gente usa a voz todo dia. Então foi bem satisfatório mesmo a apresentação. Pronto, gente. Obrigada pelo convite. O importante é que vocês não tenham dúvida, né? Daniel mesmo tirou algumas, né? Tem mais alguma coisa para perguntar, meu filho? Pois é, eu vou te procurar muito em breve aí. Eu tô devendo isso. Devendo isso a mim e ao meu. Tá devendo mais toda a minha ferramenta. Mim, né? Toda a minha ferramenta. Mas valeu demais. Conteúdo de altíssimo nível, de sobra, que tem muito material para ficar gravado aí, como o Jeff disse. Enquanto houver internet e dispositivo para acessar ela, isso vai estar aqui e tem muita coisa para ver aqui. Para quem vai estar assistindo, essa mulher, ela curte heavy metal, ela é da vibe, entendeu? Não é só alguém que a gente catou aleatoriamente, não. Ela está dentro da energia do evento. Então,
só coloca a coisa mais para frente e para cima. A Então, fono da palestra de manhã e de noite vai para a beira do palco bater cabeça também. Assim, e tomar Heineken. com certeza. No copinho de Budweiser. Uma ou das pode coisas ser Budweiser? importantes. Mas lembrando pela aula, Heineken é depois da hidratação, né? Isso aí. Exatamente. Tá Uma gravado dica aqui. também, gente. Foi bom o Jefferson ter falado isso, porque se você tem dúvida no volume de líquido para consumir, um copo de cerveja, tome pelo menos um copo de água, tá bom? A Eu tenho água, feito isso. temperatura ambiente, Helena, ou tem problema ser gelada? É o seu corpo que vai dizer. Tem gente que não consegue tomar água gelada, que fica rouca, é o meu caso, eu não tomo. E tem gente que só se satisfaz com água gelada. Se não faz mal para você, tá tudo bem, tá bom? E a cerveja é isso. É o álcool, você tenta fazer uma proporcionalidade à sua ingestão de líquido. Vai dar uma mijadeira da gota serena, mas é necessário. Faz parte do show. Eu acho que é isso, né, velho? Muito massa. Valeu, Helena. Tudo de bom aí Nada, pra minha. você. E a galera, é isso. Conteúdo massa pra sempre aí na internet pra gente. Eu agradeço, precisando, estamos aí, tá bom? Valeu. Obrigado a North todos. Rising 5. Valeu todo mundo. Valeu, Denise. Acho importante também, acho que a gente agradecer ao governo do estado, a lei Aldi Black, né? Que proporciona a gente a fazer esse trabalho de divulgação também das partes que nos interessam para ter um dia a dia saudável, né? E é muito bom, é muito importante isso aí. E vamos lá, evento que segue. É evento que segue. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Abraços!